Hoje você vai ouvir uma verdade que pode transformar a forma como você se vê e se relaciona com o mundo. Prazer, sou Gabriela Jesus, sua professora de desenvolvimento pessoal e espiritual. Minha missão aqui é trazer essas experiências de conhecimento e transformação. Eu falo que o conhecimento cura, o conhecimento transforma. Tudo aquilo que você ainda não tem é porque você ainda não sabe como conquistar. E vem aí é que eu entro, te dando essa possibilidade de conhecer mais para poder viver melhor, ter mais resultados e transformar a sua vida. E uma dessas transformações que eu quero trazer agora é te chamar esse olhar para aquilo que você pensa. Você é daquelas mulheres que está se dando conta que está esgotada porque está tentando dar conta de tudo? Você já reparou o quanto dar conta de tudo pode estar te esgotando, te exaurindo mental e emocionalmente? Eu quero trazer uma analogia que eu li hoje e eu achei isso muito interessante, que fala que nós mulheres, nós estamos nesse tempo de hoje tentando ser uma orquestra inteira. A gente quer tocar todos os instrumentos, a gente quer dar conta que tudo esteja alinhado, que tudo esteja super afinado. Só que Deus nos chamou para ser a maestrina. Deus nos chamou para ser quem coordena todos esses instrumentos e faz tudo tocar afinado, tudo ser alinhado. Então, olha só como é que os nossos valores estão sendo trocados, né? Hoje em dia, tem se endeusado muito as mulheres empoderadas, que são aquelas mulheres que conseguem fazer tudo. Só que não se mostra que essas mulheres empoderadas estão exaustas e infelizes. São aquelas mulheres que realmente conseguem dar conta, né, dessa orquestra inteira, mas entenderam que isso não as preenche. E essa exaustão e esse vazio interior, ele vem dessa nossa falta de olhar para aquilo que realmente a gente está, da forma como realmente estamos, regendo a nossa vida. Então, o que eu quero te despertar hoje é esse olhar para você mesmo, para as coisas que você tem feito e como você tem feito. O seu papel é aprender a ter mais sabedoria para reger as coisas e não ter que fazer tudo sozinha e no final do dia tá simplesmente esgotada. A gente chama isso de ciclo de força mal direcionada. Por que essa força é mal direcionada? Você sabe que tem força. Você é forte, você é capaz, você é inteligente, você tem força de vontade, você é mega esforçada, mega trabalhadora. Só que uma vez em que você põe o seu foco nas coisas erradas, você fica exausta. Você fica meio que vazia de si, você se perde. E aí é que eu falo que a gente começa a se identificar com tudo, mas se perde no caminho. Você não é mais aquela mulher como antes, com sonhos, com aspirações, você passa a ser aquela mulher focada em preciso cuidar da família, tem que cuidar dos filhos, trabalho, e você veste essa capa da pessoa que cuida de tudo, e cadê você nesse meio todo? Você não tem mais tempo para si. Então, quando a gente fala desse ciclo de forças que estão mal direcionadas, eu tô te trazendo para esse olhar para você, para que você possa olhar de novo para sua essência. E eu quero te fazer umas perguntas básicas. Você consegue analisar e pensar hoje em dia o que você tem feito todos os dias e que tem te deixado exausta? Por que você está assim? Por que você está se sentindo exausta? E essa análise precisa de uma reflexão muito profunda em si mesmo, baseada no que você está sentindo, porque se hoje em dia é pregado que a mulher poderosa é aquela que dá conta de tudo, por que você não dá conta de tudo e está bem, e está feliz, e está forte? Então será que realmente eu preciso dar conta de tudo? E quando a gente fala isso, né, esse dar conta, esse fazer tudo, eu tenho uma outra pergunta para te fazer. Quem você está tentando vencer? Você está querendo provar algo para quem? Tá bom, Gabi. Percebi então que eu estou exausta, que eu faço 1001 coisas e ainda assim eu não sou reconhecida, valorizada pelo aquilo que eu faço. Eu estou me sentindo vazia, eu estou me sentindo esgotada, eu não tenho tempo mais para mim, eu nem sei mais quem eu sou nesse meio, nesse tanto de coisas que eu me identifico, que eu faço. E como é que a gente começa a virar esse jogo? Através de autoobservação e autoconhecimento. Eu quero que a partir de agora, e é por isso que eu falei, o que eu falar hoje aqui pode transformar não só o seu relacionamento consigo mesma, mas com tudo ao seu redor.
E fazendo esse processo de autoconhecimento, eu quero que você comece a refletir naquilo que você sente. Nós estamos afogando os nossos sentimentos. Nós estamos nos perdendo em tantas tarefas, em tanta produtividade, em ter que dar resultados. E isso é essencial. Não estou falando que você tem que deixar tudo e viver uma vida de plenitude e pronto, não vou fazer mais nada. Não, é essencial. Mas quando a gente fala de ser a maestrina da sua vida, a gente está falando dessa capacidade de conduzir tudo com harmonia. Não exaustão, não cansaço, não fadiga, não estresse. Então, por exemplo, nós queremos dar conta da casa, do trabalho e tudo mais. Então eu decido sim, eu vou ser uma mulher que trabalha fora, mas eu não vou deixar a minha casa de lado de jeito nenhum. Aí o que a gente faz? Trabalha fora e a ideia que a gente tem de não deixar a minha casa de lado é o quê? Comida pronta, casa limpa, roupa lavada, passada, criança limpinha, criança organizada, tudo no horário, tudo. E a vida não ocorre assim. E é aí que vem a frustração. Porque o que a gente não idealiza pensando naquilo que a gente quer viver, mas naquilo que estipularam no que tem que ser. Eu sempre foco nesse assunto de falar que a gente, infelizmente, fomos idealizadas naquela noção de achar que nossa casa tem que ser a casa de novela, que não pode ter nada errado, que não pode ter nada fora do lugar. É claro, não leve isso só pro literal. É claro que ninguém quer viver e precisa de viver numa casa super bagunçada. Mas quando eu falo a casa de novela só tem atores ali, não tem pessoas reais que vão ali sujar uma vasilha, que vai deixar uma cama bagunçada, que tem um banheiro que precisa lavar de 2 em 2 dias. Então a gente parar de ter essa visão daquilo que estipulam pra gente é esse primeiro passo. Quando você decidiu então que quer trabalhar, que quer ter a sua carreira, mas quer também cuidar, ter uma casa organizada, ter uma casa tranquila, cuidar do seu lar, o cuidar, ele tem que vir primeiro da presença, o quanto você está presente no seu lar, o quanto você está disponível para o seu lar, para viver e não estar sempre preocupada com as coisas dentro do seu lar. E isso tem uma diferença enorme. Então, nós que estamos sendo conduzidas a ser as executoras, nós temos que começar a pensar, tá, onde que eu vivo aí? Como é que eu vou viver nesse meio? O que eu vou fazer para poder melhorar o meu relacionamento comigo mesmo e com as coisas que eu preciso fazer? Onde você se encontra dentro da sua casa? Então, idealizar, sonhar, não envolve só o produzir, mas envolve como você vai fazer para estar bem ali. Uma casa vai estar limpa, vai estar arrumada, vai estar organizada. Mas você está super frustrado porque você não tem mais tempo para você. Você está estressada, você está chateada, você está exausto. O tempo livre que você tem, que você poderia estar aproveitando com a sua família para ter aquele momento, fazer um jantar especial, vamos fazer um churrasco, você está simplesmente esgotada. Por quê? Você virou a executora que está dando conta de tudo, mas não está vivendo. O trabalho é parte da vida. O cuidado da casa é parte da vida, mas não é toda ela. E se você não se encaixar nesse todo, o que vai acontecer é que essa exaustão tende a piorar. E o meu olhar para você hoje é que você tenha essa expectativa sobre si, sobre o que você quer viver dentro da sua casa. Ter um lar abençoado é ter um lar onde você tem a capacidade de estar bem ali e não que aquilo vire um fardo de limpeza, de organização e de tudo aquilo que te estressa tanto. Se esse for seu ponto, é claro. Então, cria esse equilíbrio. Você não vai deixar sua casa de lado. Mas aquilo que eu sempre reforço uma vez eu escutei de uma psicóloga que fala, pois as mulheres têm essa tendência, você tem essa tendência de deixar a casa impecável, mas você está um bagaço. Porque você cuida da casa, tá tudo limpo, tá tudo certo, mas você já não tem mais energia para nada. Então, quando eu falo se colocar na sua agenda, é você ter essa capacidade de fazer o que precisa ser feito sem se deixar de lado. Sem saber que o principal de um lar é um afeto, é um carinho, são os bons momentos que você tem para viver ali. E você, como uma maestrina agora da sua vida, você vai começar a coordenar as coisas para que elas andem mais adequadamente.
E não que você carregue sozinha todos os fardos. Como é que você vai reorganizar a sua rotina? Quais são os dias específicos para cada coisa? Como é que você vai se sentir o dia que não der para fazer tudo e você vai olhar assim, olha, hoje eu não consegui, mas eu preciso descansar. Hoje eu não consegui lavar o terreiro, mas eu preciso parar tudo aqui e queimar uma carninha com meu marido. Hoje eu não vou conseguir que as crianças guardem os brinquedos, porque eu vou sentar lá no chão e vou brincar com eles. O se encaixar é começar a se ver vivendo os momentos. E não ser aquela pessoa apenas que mantém as coisas andando. Eu quero que você analise e pense muito sobre isso. De não reproduzir esses padrões que a gente vê por aí, mas que a gente aprenda a refletir mais sobre a nossa vida e trazer para a nossa vida aquilo que faz sentido para mim, para você. Não fazer apenas o que os outros fazem. Eu dei um exemplo outro dia para as minhas alunas, eu tenho um curso de posicionamento. Eu vou deixar o link aqui caso vocês queiram participar, porque esse curso também a gente vai tratar sobre essas nuances da vida feminina. E dentro da jornada do posicionamento feminino que eu tenho aqui na minha escola, a gente fala sobre essa capacidade de se colocar nessa rotina. E o exemplo que eu estava dando era sobre essa capacidade de olhar e fazer assim, olha, eu sei o que é que eu preciso fazer, mas eu preciso me priorizar. Eu sei tudo aquilo que eu preciso fazer, realmente a minha responsabilidade, realmente a mulher é essa guia, é esse norte da casa, mas se você não começar a se priorizar, você não vai conseguir vencer. E vencer bem, que é isso que a gente busca, que é isso que a gente quer. Mas eu tava dando um exemplo para as minhas meninas de uma outra história que eu escutei que fala assim, como duas pessoas podem ter uma percepção diferente dentro da mesma casa. Às vezes um homem, ele sai para trabalhar e ele chega, ele adora chegar em casa, ter aquele momento de sentar no sofá, descontrair, tirar o sapato, ficar ali vendo televisão, mexendo no telefone. Mas aí tem uma mulher que mora no mesmo ambiente, mora na mesma casa, na hora de chegar em casa, para ela é uma frustração, porque ela já chega pensando no cocô de cachorro, na pia cheia de vasilha, no que ela vai ter que fazer, no que ela vai ter que executar. O ambiente é o mesmo para os dois, mas cada um tem um olhar, uma percepção diferente do que vai encontrar ali, do que precisa ser feito. Então, a gente fazer essa análise é você estar ciente daquilo que está se passando com você. E é por isso que eu amo o autoconhecimento, sabe por quê? Muitas vezes a gente passa a vida sem olhar pra gente. Nosso corpo dá sinais. Nosso corpo dá sinais o tempo todo. Exaustão, uma dor de cabeça exagerada, uma tensão no ombro que não passa, uma dorzinha no estômago. É o corpo gritando, olha mais pra cá. Tem algo aqui que você precisa olhar. Então fazer essa reflexão daquilo que está exaurindo e tirando as suas forças, e não é que você vai fechar os olhos para isso agora, mas você vai encontrar formas mais eficientes de se fazer isso. Nós mulheres temos que ter esse olhar para nós. Nós, enquanto vivemos um ciclo, e o nosso ciclo é assim, tem semana que a gente tá super disposta, quer arrumar a casa, quer dar faxina, vai trabalhar, tem ótimas ideias. Outra semana a gente não quer ver ninguém, não quer ver nada. E isso é comum do ciclo feminino. E quanto mais eu aprenda a acolher isso e não me culpar, mas usar a minha rotina e ser produtiva apesar disso, mais eu consigo me sobressair, mais eu consigo viver bem. Então o que eu prego aqui e o que eu acredito, porque é o que eu vivo, é uma vida feliz, plena e realizada. Quando a gente fala de felicidade, a gente precisa aprender a encontrar tudo isso dentro da gente. Então, quando eu falo de autoconhecimento e que eu trabalho aqui com jornadas interiores, a gente vai parar de olhar que tudo que é pra fora e começar a ver de que forma que eu posso ser feliz com Deus na minha vida. Ninguém é feliz sem ter Deus. Então, começar a priorizar essa base espiritual pode ser uma coisa que você precisa para poder te ajudar nessa exaustão. Ser realizada é capaz de saber que você tem o poder de realizar coisas maravilhosas para sua vida. Mas você também tem o poder de destruir. Então essa capacidade de realização tem muito a ver com aquilo que você acredita e como você tem feito as coisas para sua vida, que vão caminhar para essa realização plena ou para frustração.
E quando eu falo de ser plena, é você estar feliz com tudo aquilo que você tem, com tudo aquilo que você vive. Se você não se sente plena ainda, é porque você está enxergando algumas coisas como fardos. Então é hora de começar a ver o que está te pesando, quais são os fardos que têm impedido que você seja essa pessoa feliz, plena e realizada. Essa é a reflexão que eu quero deixar para vocês hoje. Eu tenho certeza que a partir do momento em que você começar a olhar para si e a identificar que as coisas não precisam de ser fardos, mas eu que preciso de ser uma maestra melhor, de conduzir melhor as coisas, de aprender a delegar, de aprender a soltar algumas coisas, de saber aquilo que eu preciso priorizar para minha vida, mas também saber aquilo que eu preciso jogar fora. E é engraçado que a gente trabalhou isso no workshop de posicionamento. Volto a falar, vou deixar o link aqui, porque é realmente importantíssimo a gente começar a ter essas viradas de chave. Então reflita. Reflita sobre quais são os fardos que você precisa deixar daqui para frente, para que você possa se priorizar, para que você possa viver e não apenas ser a executora. A sua realização, fortaleza, plenitude vem daí, dessa força que eu falo que antes é uma força de comunhão com Deus, mas é olhando para Deus, orando, tendo seu momento que a gente aprende a reconhecer a nossa própria força e fazer algo de bom com isso. Que bom ter você aqui. Esse quadro eu quero fazer ele semanalmente, então toda semana eu vou trazer um assunto que é relevante para a vida de nós mulheres, assunto que nós precisamos discutir e refletir mais para que a gente possa ter a nossa vida realmente feliz, plena e realizada. Esse é o Gabi Te Eleva. E na próxima semana estamos de volta com mais um assunto. Eu quero saber se você gostou, se você se identificou com esse assunto, se esse tema mexe com você e te convidar também para não ficar só aqui. Claro que tudo que eu falo aqui são dicas poderosas e valiosas, mas se quiser aprofundar mais, Jornada do Posicionamento Feminino, workshop, 2 encontros maravilhosos.